De 90 para 2000, não muito. A gente estabeleceu mais ou menos o que era a produtiva e a área de reserva. A partir dos anos 2000 começou. De 2010 para frente, foi uma injeção de tecnologia na pecuária, assim, absurda. De 2010 para frente, a gente já falava de rastreabilidade do rebanho todo, assim, já considerava essa possibilidade. Porque em 2007 a gente exportava bastante para a Europa. E a Europa exigia rastreabilidade, começou a exigir a partir dali. Então, assim, a partir dali, a injeção de tecnologia na pecuária foi absurda. E isso faz a gente diminuir a idade média do rebanho. Só que nós temos um rebanho de 190 milhões de cabeças, ainda sobrou muito animal velho pra trás. Ainda tem. Vixe, o que tem nesses rebanhos pequenininhos, de vaca velha, vaca leiteira velha, ineficiente, não é o que se recomenda, mas ainda tem. Então, nós ainda vamos encontrar animais velhos com sintomatologia nervosa por degeneração natural, que é a tal da vaca louca atípica. Que nós vamos fazer uma campanha para mudar esse nome. Para mudar esse nome, esclerose atípica, né? Então, assim, tem a encefalopatia espongiforme bovina, que é a doença, tá? Ela tem várias causas possíveis, que a gente pode subclassificar entre transmissíveis, que é o que aconteceu lá no Reino Unido, e não transmissíveis, que é o que aconteceu aqui no Brasil agora. Então, é o que nós temos aqui agora. Entre as não transmissíveis também tem N possibilidades, tá? Mas não baseada na alimentação. Mas não baseada na alimentação. Uhum. É uma degeneração do tecido nervoso, pode ser por várias causas. Uma das degenerações é a raiva, tanto que, né, a gente confunde às vezes. O primeiro diagnóstico que se faz é de raiva. Deu negativo, a sugestão é que se encaminhe para encefalopatia espongiforme bovina, que a gente chama de EEB. Né? EEB. Por que espongiforme? Porque degenera o tecido encefálico e fica parecendo uma esponja, faz uns buracos ali, é horrível. E o sintoma do animal, qual que é? Descoordenação motora e vocalização muito intensa. Então parece vaca louca. Tanto que é chamado de vaca louca no mundo inteiro. Em inglês é mad cow disease, doença da vaca louca. Parece que ela tá enlouquecida. Por isso que se pegou e se jogou tudo no mesmo balde ali, misturou, fizeram uma salada. E ó, o Brasil tem um caso atípico. Ah, mas não tinha sido feito ainda o exame de laboratório. Como que eu vou saber que é atípico? Preciso... Tá. Então vamos conversar. O animal estava localizado no estado do Pará. Nós estamos em, agora, fevereiro, março, né? Essa virada de mês. Chove horrores no Pará. O Pará chove, assim, todo dia. Esse ano, por sinal, tá chovendo mais do que a média. Produção de forragem lá em cima, bombando. O animal era velho. O animal, segundo... Era uma vaca? Uma fêmea? Era um macho. Era um touro. O animal não era raçoado, não era alimentado com ração. Né, só comia pasto. O preço do boi faz 1 ano e meio, mais, né, quase 2 anos, que tá caindo. Ou seja, porque se o preço do boi tá caindo e eu tenho pasto pra caramba, por que eu vou dar ração? Faz o menor sentido. Então, todos os contactantes desse animal, não tinham sintomas. Então, gente, tá assim, nossa, tá tudo tão bonitinho, nada era favorável a uma vaca louca clássica. Tanto que, assim, eu coloquei o meu na reta e eu dei entrevista pra todo mundo chamando de vaca louca atípica. Nossa, mas você não escutou o laboratório. Sim, mas vamos lá, pelo bem da comunicação correta, pelo bem da pecuária, do produtor e do consumidor, eu tô falando o que vai acontecer daqui pra frente, porque tudo sugeria. Tudo, absolutamente. Nada sugeria uma vaca louca clássica. O produtor não vai arraçoar seu animal agora, porque está caro arraçoar e o preço do boi caiu e tá sobrando capim. Não faz o menor sentido. Então, era a vaca louca atípica, a gente sabia, estava muito tranquilo em relação a isso. E aí, a mídia, a CNN, me solta um post no Instagram, na televisão não. Então, vamos fazer todas as considerações corretas aqui. Me solta um post falando lá que o Brasil teve um caso de vaca louca, e comparando, explicando o que é vaca louca com o exemplo do Reino Unido. Falei, pronto. É muito ruim isso, gente. É péssimo. É um péssimo. E eu vou arriscar falar uma outra coisa aqui, que, né, ninguém mais tem coragem de falar a verdade, e eu sou, assim, apaixonada pela verdade. Dou ela quem doer, inclusive a mim. Toda a comunicação foi ruim porque, muito provavelmente, posso estar errada também, é uma coisa que eu tô falando que é subjetiva, mas a nota do mapa foi mal emitida, porque todo mundo entendeu errado. Então a nota do Ministério estava escrito assim, confirmado o caso de vaca louca atípica, confirmado o caso de encefalopatia espongiforme bovina. Aí você já lê e fala, putz, tem a doença. Então, eu acho que o Ministério tinha que ter sido mais cuidadoso na comunicação, porque todo mundo entendeu errado. Inclusive, veículos especializados em pecuária falando Brasil confirma caso de vaca louca. Tá errado? Não tá errado. Mas qual que é o problema aqui?
A vaca louca atípica, encefalopatia espongiforme, a degeneração atípica, né, a versão atípica da doença, ela não apresenta risco econômico e nem risco sanitário. Não apresenta. Ou seja, ela é... A propriedade deve estar liberada já. Ela é insignificante do ponto de vista econômico e sanitário. As doenças que são insignificantes do ponto de vista econômico e sanitário, elas não exigem atenção dos órgãos de vigilância. Tá? Por quê? O problema é, pega a febre aftosa, que não é zoonose, não contamina o ser humano. Por que se a gente bate na madeira? Se a gente tiver um caso de aftosa hoje, vai todo mundo bloquear pra gente, porque ela é altamente infecciosa. Ela se transmite muito facilmente. Então você tem que isolar a área, né, fazer uma barreira sanitária, abater todo aquele rebanho. É um problema econômico gravíssimo se for transmitindo. Então, por exemplo, pega lá, Mato Grosso do Sul teve em 2005. Não gosto nem de falar desse assunto, mas só para ilustrar. Lá em 2005 a gente teve o caso, né? Teve 2 casos de febre aftosa. Fechou tudo, entendeu? O estado ficou fechado. Por quê? Porque traz prejuízos econômicos gigantescos. Porque o animal, ele acaba... ele tem várias feridas aftosas na boca, ele não come, ele perde peso. Alguns vêm a óbito, né? Uma boa parte vem a óbito. É muito transmissível, pega no vizinho, pega no outro vizinho. Então todo mundo fechou. Esse é um problema econômico. Aí tem um problema também que é sanitário. Então se você pegar, para manter no exemplo, a vaca louca clássica, né? Ou pega uma brucelose, por exemplo, surto de brucelose. Brucelose passa pro ser humano também, né? Gera aborto, é transmitida através do leite. Mas pega o caso de vaca louca clássica lá, os caras consumiram e morreram. É um problema sanitário. A vaca louca atípica, ou a degeneração, ou encefalopatia espongiforme bovina atípica, ela nem representa um problema sanitário, nem econômico, porque é um animal que vai morrer ali pela degeneração. Porque mesmo que fosse a clássica, ela não é transmissível para outro animal, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, como não traz problemas econômicos nem sanitários, abate o animal. Ela é insignificante. Dentro de um rebanho de 190 milhões de cabeças, eu preciso fazer uma tempestade num copo d'água por causa de um animal que não vai nem transmitir para ninguém, nem infectar ninguém? Agora, eu vi uma história de que... O ser humano nem o animal? Não. O Brasil é obrigado a comunicar para os países... Pois é, aí que tá. Os compradores de carne. Aí que tá o ponto. Em primeiro lugar, por que chamou tanta atenção o caso? Porque se faz a comparação automática a uma doença altamente infecciosa e que é zoonose. Então você arremete imediatamente o temor à vaca louca clássica. Então toda vez que a gente falar de vaca louca típica, nós vamos estar pensando na vaca louca clássica, o risco da clássica, porque a típica é insignificante. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Talvez seja um pouco, né, estranho o que eu tô falando. Por isso que tinha que mudar a nomenclatura. Pois é, mas o ponto é, toda vez que eu tiver uma desconfiança de vaca louca atípica, é porque eu estou preocupado com a clássica. Esse é o ponto. E o que acontece? Nós tivemos uma atípica em 2010, em 2014, em 2019, em 2021 e agora em 2023. Só que em 2010, 14 e 19, ninguém ligou para esse trem. Por quê? Porque nós não tínhamos impactos econômicos ainda. A partir do momento que a gente começou a exportar muito, inclusive proporcionalmente à nossa produção, né? E a partir do momento que a gente teve que respeitar o acordo comercial estabelecido entre Brasil e China, que tem lá, como parte do acordo, né, uma norma que diz que se a gente tiver qualquer suspeita, eu preciso parar imediatamente, auto-embargar a minha produção. Eu preciso parar de certificar carne, provar que focinho de porco na tomada, preciso mandar a amostra desse animal para um laboratório brasileiro, depois eu preciso de uma contraprova num laboratório internacional neutro, né, para não falar que foi só aqui no Brasil, juntar tudo isso, mandar para eles, e além de mandar para eles, não basta só provar. Eu preciso esperar que eles leiam o documento e falem, li, entendi, ok. Ou, li, não entendi, preciso de mais tempo, ainda não deu pra olhar. Então eu preciso... Assim, eles já leram, entenderam e ok ou ainda não? Não, ainda não. Bom, não sei, agora nós estamos gravando, talvez, as coisas estão tão loucas. Mas eu acho que ainda não, porque entre segunda e hoje, o pessoal ia fazer uma reunião, uma videoconferência com os chineses. Acho que ainda não saiu. Mas depois a gente vê. O ponto é, as medidas são muito conservadoras, são excessivamente conservadoras, né? Por quê? Porque eu preciso me auto-embargar sob qualquer suspeita, e depois que eu já sei que tá tudo bem, eu ainda preciso esperar a aprovação dos chineses. E às vezes o cara tá mais ocupado, porque tem, né, 1000 coisas que eles importam lá. Então, o ponto é, a gente talvez precisasse lapidar essa parte do acordo comercial.
tá? Porque tudo que a gente faz na prática, depois quando a gente vai aplicar na prática, precisa de ajuste. Agora, se a gente for negociar o acordo comercial com eles de novo agora, nesse momento, certamente eles vão querer negociar outras medidas também. Então, endurecer pro lado deles. Então, agora nós vamos entrar num outro problema. Uma dividida talvez desnecessária. Mas o ponto é, por conta do risco sanitário e zoonótico da vaca louca clássica, o Brasil é monitorado pela Organização Mundial de Saúde Animal para o risco de vaca louca clássica. Só que, né, desde 2011, a gente tem status de risco insignificante para o mal da vaca louca clássica. Desde 2011. A gente nunca teve um caso aqui. A partir de 2011, a gente, né, já estava exportando bastante, era expoente. A única forma dela chegar seria através da alimentação? Sim. Só essa? Essa é a fonte de contaminação principal. A fonte de contaminação seria isso? Sim. E a gente tem um trabalho duro. Eu, pelo menos, hoje desconheço. Já vi isso no passado, mas não vejo ninguém hoje usando, como na minha região, cama de frango, que era usado. Cara, é significante o tanto de gente que faz isso fora da lei? Se eu te falar que não tem, eu estou mentindo. Inclusive, saiu denúncia em 2021, que aí a hora que em 2021 nós tivemos também um caso de vaca louca atípica. Nós ainda teremos outros. Eu falei, nós temos um rebanho de 190 milhões de cabeças, tem muito gado velho para entregar ainda. Muito. Isso vai continuar acontecendo. É uma degeneração natural, vai acontecer. O ponto é, em 2021, quando saíram 2 casos suspeitos naquele ano. 2 casos também atípicos, obviamente. E quando saiu a suspeita, surgiu aí uma matéria regional, assim, do jornalzinho lá de, sei lá, uma cidade pequenininha, falando, o produtor foi pego usando cama de frango, foi multado, autuado, tal. Então, se eu te falar que não se usa, eu estarei mentindo. Não arriscar falar que não usa, mas que não pode usar, não pode. Não pode usar. E se alguém usar, assim, uma porcentagem muito, muito pequena, né? Em 2011... E que nós, produtores, temos que ajudar a combater isso. Claro, com certeza. Acho que nós sabemos proteger o meio ambiente, nós sabemos cuidar dos animais, e nós temos que saber proteger o nosso mercado. Vamos lá. Se a gente tá tendo um problema com a versão atípica, ou seja, se a gente tá tendo um problema sem ter o problema, você imagina se tivesse o problema. Então, assim, eu acho uma irresponsabilidade gigantesca. Várias coisas, mas vou citar 2 aqui. Uma, se alguém usa cama de frango, isso é proibido, isso é criminoso. Você é um criminoso, eu falo diretamente. E segundo, quem não... Claro, agora a gente vai suspender a vacinação contra a febre aftosa, mas quando era obrigatório, onde ainda é obrigatório, não vacinar. Tá entendendo? É absurdo. É absurdo, cara. Você arrisca o país inteiro, todos os produtores do país, por conta da sua falta de gestão, da sua falta de gerência, da sua falta de juízo. Então, é proibido. E eu acho que é até uma questão... Aqui eu vou ser um pouco urbanoide. Acho que é até uma questão de... Quase que de como é que fala? De ética. Você não dá animal pra animal comer. Animal é herbívoro. Claro. Você não dá bicho pra bicho, entendeu? Eu acho isso. A gente não, a gente é onívoro, né? A gente fala que eu sou carnívoro. Não sou carnívoro, sou onívoro, né? Eu como de tudo. Mas o bicho não, o bicho é herbívoro. Eu acho até uma questão de ética. Eu não acho legal. Então, né? E essa questão da vacinação que você tá falando, tem gente que compra a vacina, que é obrigatório comprar, e joga fora. E não aplica, joga fora. Pois é. Né? Isso e hoje eu ouço dizer que, no caso dessa infestação de javalis que a gente tem hoje, muito grande, ele é um hospedeiro, né? No caso de uma... vou bater na madeira que nem você fez, de uma possível febre aftosa, ele pode espalhar de uma maneira, assim, muito rápida no Brasil inteiro. É uma irresponsabilidade, assim, absurda, tá? Então a gente precisa tratar do nosso rebanho que nem a gente trata da nossa casa. É uma irresponsabilidade. Você não vai só você quebrar, você vai quebrar todo mundo. Em